Mais de 8 milhões de inquéritos chegam às mãos dos investigadores anualmente no Brasil, mas os problemas enfrentados por policiais civis dificultam a conclusão dos casos. O Brasil está entre os países que menos elucidam crimes. O esclarecimento das investigações criminais no país esbarra na falta de estrutura e de profissionais, além da burocracia, segundo um levantamento realizado pela Band News FM nas principais capitais do país. As reclamações mais frequentes dos policiais são a falta de materiais básicos para prosseguir com os inquéritos, viaturas, computadores, munição e até papel para imprimir os registros de ocorrência, como é o caso do Rio de Janeiro. Outra queixa dos agentes é o déficit no efetivo para atendimento, investigação e perícia. No Distrito Federal, por exemplo, 19 das 49 delegacias chegaram a ser fechadas por falta de funcionários. 8 voltaram a operar. O Ceará, que passou por uma onda de ataques no início do ano, também enfrenta dificuldades com o número de policiais. Nas últimas 4 décadas, a corporação perdeu mais da metade do efetivo. Hoje, o estado tem 29 agentes a cada 100 mil moradores, o pior índice do país. A média brasileira é de 59 policiais por 100 mil habitantes, enquanto o índice considerado ideal pela ONU corresponde a 83 agentes para 100 mil pessoas. No Paraná, a quantidade de policiais, 4 mil, representa metade do previsto em lei, sendo que a maior parte deles trabalha na guarda e transporte de presos e não nas investigações. Os agentes passaram a desempenhar a função por causa da superlotação dos presídios e da transferência de criminosos para as delegacias. Em meio aos desafios, os investigadores precisam lidar com milhões de inquéritos todos os anos. O diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, avalia que o sistema atual não funciona. A estimativa é que as polícias militares façam cerca de 158 milhões de registros todos os anos. Desses 158, mais ou menos 8 milhões são registros de natureza criminal. Se pensar que todos os anos as polícias têm que dar conta de 8 milhões de registros, fazendo 8 milhões de inquéritos e tendo que trabalhar de uma forma muito engessada, é a fórmula para o fracasso. O sistema ele é duplamente perverso porque ele não funciona e onera o dia a dia dos policiais, tornando o ambiente, a profissão policial, uma profissão extremamente desgastante, não só de risco, como desgastante. Nas áreas mais distantes das capitais, a deficiência é ainda maior. Em Minas Gerais, os policiais precisam viajar até 100 quilômetros para atender uma ocorrência. O ex-secretário nacional de Segurança Pública, Coronel José Vicente da Silva, ressalta que é necessário melhorar a gestão dos recursos disponíveis. Isso depende de um processo de treinamento e gestão. Significa distribuir adequadamente os efetivos policiais, ter metas e buscar os resultados. Eu dou um exemplo para você. No estado do Rio de Janeiro, apenas 1/3 da Polícia Civil está nas delegacias distritais, onde se faz o principal trabalho de investigação. 2/3 da Polícia Civil do Rio estão onde? Estão na administração, escondidos em delegacias especializadas e sugam recursos e não combatem efetivamente o crime. Enquanto isso, os índices de crimes solucionados no Brasil estão entre os piores do mundo. Um levantamento do Conselho Nacional do Ministério Público mostra que 78% das investigações sobre homicídios analisadas foram arquivadas, principalmente em função da demora para apuração. O órgão estima que só 5% dos assassinatos no país sejam solucionados, ou seja, 95% ficam sem resposta. De São Paulo, Maíra Gama, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Bom, a gente já entendeu, com essa excelente reportagem da Maíra, um pouco do drama que é a vida do policial civil e o drama da sociedade, que tem uma instituição que trabalha e fica enxugando gelo, porque só 5% dos homicídios são revelados, são, descobertos as autorias, etc. E a gente vai conversar, para ter um padrão, uma referência, a gente vai conversar agora com o Eliel Teixeira, que ele é policial em Los Angeles há 12 anos, ele é brasileiro, foi para lá aos 15 anos de idade, conhece profundamente a polícia americana. E ele vai dar uma ideia pra gente. A polícia americana talvez não seja a melhor polícia do mundo, né? Então nós não estamos também procurando, não. Qual que é a melhor polícia do mundo? É a americana, vamos procurar. Não, nós estamos pegando a polícia de um país complexo, gigante,
que tem uma população monumental, cidades grandes, uma criminalidade desafiadora, quadrilhas, máfias, grupos. Então, é um país complexo e com muito dinheiro, tanto no crime quanto na polícia. Mas tem uma organização. Então, a gente gostaria de colocar, que já está na ponta da linha, o Eliel Teixeira, e que ele começasse explicando para a gente o que pode ser, na sua opinião, uma, duas ou três explicações que diferenciam a polícia, a eficiência da polícia na investigação nos Estados Unidos, do Brasil, sem que uma das respostas seja nós temos aqui dinheiro. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Cali. Uma boa tarde a todos os ouvintes aí da Band News FM. Você está inteiramente correto. Os Estados Unidos é, sim, um país com um problema extremo de criminalidade. Criminalidade que é um problema complexo, mas nós não deixamos de ter também nossos desafios dentro da polícia. Nós não somos, de nenhuma maneira, a melhor polícia do mundo. Estamos longe disso, mas a gente tenta melhorar. Eu acho que o que eu posso falar a respeito da polícia americana, eu diria a polícia do mundo inteiro, porque nós temos um sistema quase igual entre os Estados Unidos e o resto do mundo. A forma como nós organizamos os nossos departamentos de polícia, a forma como nós trabalhamos na rua, no processo da investigação e do atendimento ao público. Eu acho que isso que faz a diferença. Eliel, quando a gente costuma assistir aos filmes americanos, a gente tem uma ideia de que o policial americano tem tudo sempre à mão para fazer uma perícia, por exemplo. Você pode descrever para a gente, detalhar como é esse trabalho? O que o policial tem à mão ali para fazer a perícia? Primeiramente, acho que, só para falar sobre a questão da fama da polícia americana, acho que muito disso tem a ver com Hollywood. Em Hollywood nunca se falta nada e tudo é perfeito. E longe disso, eu vivo essa realidade aqui. Inclusive na terra onde se fazem filmes. Mas, de uma certa forma, é verdade no sentido de que o policial que está na rua, ele pode não ter tudo para fazer o trabalho dele em termos de infraestrutura e material. Mas em termos do poder e até as atribuições que ele tem na rua, ele tem tudo. Então, o mesmo policial que está fazendo a ronda na rua, né, o policial fardado, é o mesmo que vai à ocorrência, é o mesmo que vai falar com a vítima, é o mesmo que vai estar falando com as testemunhas, é o que vai estar coletando provas e evidências, né, da cena do crime, e ele vai estar levando essa investigação do começo ao fim. Então, ele não tem essa separação de trabalho. Uma vez que ele está ali, é o mesmo que ele começa e termina tudo. É o que chamamos de o ciclo completo de polícia. Então, nós não temos a separação entre quem está na rua fazendo o trabalho ostensivo e quem está investigando o crime logo em seguida. É o mesmo policial, vindo da mesma organização, com o mesmo treinamento, e todos fazem a mesma coisa. Acho que esse é um fator crucial nos nossos índices de resolução de crimes e também nos nossos índices de aprovação do público, que isso é importantíssimo para nós termos aquele apoio, não só, né, moral que nós temos da sociedade, como também o apoio financeiro, que vem em termos de investimentos na polícia, porque, afinal de contas, nós vivemos do imposto do contribuinte. Agora, a gente ouve contar de abusos da polícia nos Estados Unidos, a gente lê sobre isso, aqui no Brasil também tem abusos, eu acho que tem muito mais abusos aqui do que nos Estados Unidos, mas é uma impressão apenas. No entanto, o policial americano, como você acaba de dizer, ele aparece no cinema e existem vários filmes em que ele é herói, existem vários filmes em que ele é o cara que esclarece, resolve, é aquele com quem a sociedade pode contar. E nos filmes brasileiros, no entanto, a polícia é a polícia bandida, a polícia nunca está do lado certo. Como é que se conquistou esse espaço aí? Aqui deixa por nossa conta, mas como é que se conquistou esse espaço aí que diferencia a favor no cinema? Quer dizer, a polícia no cinema ela é melhor do que na polícia real. Aqui a gente tem o inverso. Como é que se conquistou esse espaço? A primeira coisa que assim, desde o século passado, a polícia americana era encara a pior polícia do mundo. Era a polícia maltratada, era uma polícia que maltratava, era uma polícia extremamente corrupta, truculenta, violenta. Enfim, era uma das piores polícias do mundo. Eu acho que na década de 50 começou-se uma mudança fundamental na estrutura orgânica da polícia para entender bem como é que a gente muda isso primeiro, como é que a gente melhora como polícia, para como consequência disso nós temos o apoio da população.
a primeira coisa que nós fizemos foi melhorar internamente. Primeiramente, foi ter que melhorar as condições do policial em si. Primeiramente, dar mérito, né, promover os melhores que nós tínhamos dentro da organização para os cargos de chefia, porque isso ia levantar a moral geral da tropa, da organização, e, enfim, nós teríamos policiais muito mais felizes, muito mais contentes dentro do trabalho. Isso ia aumentar, claro, com certeza, a nossa produtividade e o nosso contato com o público. A primeira coisa foi aí. Agora, a partir daí, essa doutrina foi quando começou a melhorar. Em seguida, a segunda coisa que aconteceu foi o controle que os municípios têm. Nós temos 19 mil agências policiais nos Estados Unidos. Uhum. A grande maioria esmagadora dela são de polícias municipais. A média de um departamento desse são de 12 policiais. Então, são 12 que prestam serviço para um município e eles fazem tudo. Então, como o controle é municipal e o residente, o morador daquele município sabe quem é o chefe de polícia, sabe quem é o sargento, sabe quem é o tenente, sabe quem é o policial que faz a ronda na rua dele, é muito mais fácil ele cobrar resultados, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil ele conhecer quando a polícia acerta e apreciar a polícia, porque ela lida, a vizinhança, o chefe de polícia, o supervisor mora na rua de trás. Então, esse contato direto, não só ali no dia a dia, mas o contato dentro, inserir a polícia dentro da comunidade, estar presente ali, porque o controle é do residente do município, trouxe a melhor melhora que nós poderíamos ter em termos dessa apreciação que nós temos, que a população tem com a polícia americana. Ou seja, pelo que eu depreendo da sua resposta, primeira coisa, para mudar a bandidagem tem que mudar a polícia. E foi isso que a polícia americana fez lá atrás e deixou de ser uma polícia corrupta para ser uma polícia que funciona. Depois a municipalização, não que tenha ocorrido isso aí, mas não aconteceu isso aqui, aproximação. E por fim, em vez de subordinar a sociedade à estrutura da polícia, que é o que acontece no Brasil, os Estados Unidos subordinam a estrutura da polícia aos interesses da sociedade. É um resumo razoável ou não? É um resumo perfeito. Outra coisa, quando há uma ocorrência, a polícia vai até a vítima. E aqui é o contrário, né? Aqui a vítima tem que ir até a delegacia de polícia, aguarda 1h30, depois 2 horas para ser atendida, etc. Fica lá 3 horas e meia, ela sofreu uma violência e sofre depois uma outra violência, que é o Estado no seu processo de investigação. Aí é o contrário. É o contrário por 2 razões. Primeiro, porque, num ponto de vista técnico-científico policial, faz sentido o policial ir até a cena do crime, porque na cena do crime ele vai observar coisas que só vai observar naquele momento. A gente não tem uma máquina do tempo para poder voltar para um investigador, para depois poder voltar e colher certas informações. Por exemplo, o choque inicial da vítima que presenciou o crime, né? As coisas que ela vai falar ali no momento. E a memória dela talvez vai diminuir à medida, né, do passar do tempo, vai mudar um pouco, porque ela vai começar a ouvir relatos de outras testemunhas. Então é importante a gente pegar aquele relato ali na hora. Relato da vítima, né, que vai poder dar um retrato melhor do que aconteceu com ela. Peças de evidências no chão, que se a gente não chegar lá a tempo, vai sumir ou vai chover e a gente vai perder. Então é importante a gente ir até a cena do crime. Essa é a primeira coisa, preservar e colher tudo que a gente precisa naquele momento, e o policial, ele que vai escrever o relatório do crime, ele poder colocar, porque ele se inseriu naquela cena do crime, ele vai poder falar o que ele viu, o que ele observou, e isso é essencial. A gente não consegue capturar isso depois, com o passar do tempo, ou levando a vítima para outro lugar. Segunda coisa é aquela questão da percepção que a sociedade tem. Quando a polícia aparece ali no momento e está prestando aquele serviço, por mais que a gente talvez não esclareça aquele crime, mas a polícia vai ver uma presença do Estado prestando um serviço, né, como se fosse o serviço de atendimento ao consumidor, que na verdade o nosso cliente, né, nosso freguês é o contribuinte que a gente está prestando serviço, e a partir do momento que ele vê ali a presença da polícia se esforçando, acontecendo aquele trabalho todo, ele se sente, né, apreciado. Eu sou uma pessoa especial, a polícia está prestando um serviço bom, eu estou vendo a presença dela aqui, logo vou apoiar o trabalho dela e vou dar continuidade a esse apoio que a polícia tem. Então, por essas 2 razões principais é que a gente vai até a cena do crime. Bom, o Eliel estava falando sobre esse processo de investigação, que ele tem um começo, o policial faz o acompanhamento, segue até o fim da investigação. Eu fiquei
curiosa com relação ao treinamento, Eliel, e aproveito para juntar aqui a pergunta do nosso ouvinte Felipe, que é de Curitiba. Ele diz o seguinte: o investimento da Polícia dos Estados Unidos, ele é mais voltado para o material técnico, ali para o armamento e para as ferramentas que são utilizadas, ou no capital humano, né? Treinamento, equilíbrio, treinamento psicológico. Como é que você descreveria esse investimento? E queria que você detalhasse um pouco mais o treinamento para a gente, por favor. O treinamento, a gente não tem como variar muito, porque o treinamento ele é padrão nos estados, cada estado estabelece o padrão do policial. Então, independente de qual município o policial estiver, o treinamento, o currículo, né, do policial é o mesmo no estado inteiro. Então, não tem como a gente variar muito nessa questão. O treinamento é voltado na formação de alguém que nunca pegou numa arma, alguém que nunca viu um defunto, morto, e tornar essa pessoa um policial capaz de ir lá na rua e resolver a questão. Então, assim, é um investimento muito grande no capital. O investimento, ou no caso, até como o Coronel falou na entrevista, o investimento que vem na infraestrutura, no gerenciamento de como a logística do Departamento de Polícia e Investimentos vão ser feitos, logo em seguida em equipamentos e tudo mais, vem dos próprios policiais. Então, como os policiais, né, sabem a realidade deles, sabem o que é preciso investir e o que vai fazer diferença, né, na resolução do crime, no atendimento ao público, esses mesmos policiais é que vão buscar o que há de melhor para poder investir. E eles fazem isso ao vender o peixe, vamos pôr assim, às autoridades municipais, seja vereadores, prefeitos, até o governador, para explicar: olha, a gente precisa disso por razões A, B, C e D, nós somos os técnicos, a gente já está trabalhando em serviço na rua há 10, 20, 30 anos, então nossa experiência técnica é que esse é o material que a gente precisa, e se você não comprar para a gente, o público não vai ter o atendimento que merece e a gente vai culpar você. Logo, os políticos sentem essa pressão, então acabam, claro, vão ceder porque é uma compra de necessidade. Mas quem estabelece a compra de qual viatura são os policiais. Quem estabelece qual tipo de armamento vai ser comprado são os policiais. Então, eu acho que esse é o gerenciamento que a gente faz e por isso que acho que tem dado certo até hoje. Duas perguntas. Uma, quando, por exemplo, alguma autoridade pública compra viaturas, ele faz uma solenidade de entrega com a presença da imprensa para inaugurar as viaturas, ou isso é simplesmente distribuído para as delegacias sem grande propaganda? Isso é distribuído. Eu sou sortudo porque eu trabalho num estado razoavelmente rico, né? Então o investimento na polícia é um pouco mais alto que outros estados. Acho que a única vez que eu vi um evento assim foi quando um departamento de polícia municipal, né, com um orçamento bem apertado, que é um município pequeno, os moradores fizeram uma rifa, fizeram uma arrecadação de fundos para poder comprar viaturas novas para os policiais, e houve uma solenidade envolvendo os moradores que fizeram essa organização e os policiais que estavam recebendo essa viatura. Porque, afinal de contas, a população se sente, né, não no sentido pejorativo da palavra, mas se sente dona e investida naquele departamento de polícia que está ali para prestar o serviço a eles. Então, houve uma grande cerimônia de agradecimento, um churrasco, aquela coisa toda, mas envolvendo a população. Envolvendo os governantes, não. Eu acho que a única hora que eu vejo governantes se envolvendo é quando há a resolução de algum crime, especialmente aqueles de grande repercussão, e, claro, autoridades políticas aparecem para dar o apoio à polícia, para prestar... Sair na foto também, que não é mal, né? Não, é coisa política que fazem o que eles fazem. Gosto de uma fotinha. Agora, uma última pergunta. Aqui no Brasil se discute muito a federalização, a união das polícias, uma integração, não uma integração tecnológica apenas, mas se discute muito se essa pulverização, e nós estamos falando de 27 polícias militares, 27 polícias civis, e sendo que aí você tem milhares de estruturas policiais e a única união que tem é a digitalização, os bancos de dados comuns, etc. E aqui a gente fala em concentração. Outra coisa, aqui se fala muito no controle das armas, porque tem contrabando, então os fuzis que têm sido usados, tornando as quadrilhas cada vez mais poderosas e mais difíceis de desvendar na hora da investigação. Como é que o tema federalização e o uso de armas pesadas interfere no trabalho da investigação, não no trabalho só do combate direto à quadrilha?
Bem, vamos falar primeiramente então sobre a questão da federalização. Eu não posso falar sobre o Brasil, porque eu não sou policial no Brasil. Claro. Então eu vou meter a minha realidade aqui dos Estados Unidos, assim como eu vejo em outros países. Como os Estados Unidos assim como o Brasil, é um país muito fragmentado, né? Vários estados que são praticamente países, né? Diferentes culturas, até dialetos. De certa forma, aqui nos Estados Unidos, para nós, o sistema federalizado não funciona. Porque os municípios querem ter o controle sobre suas polícias e como elas fazem o trabalho dela. Seja para restringir o trabalho dela e colocar algemas na polícia, como a gente vê em alguns casos, ou até para soltar os agentes e falar, faz o que vai ser feito dentro da lei e você tem aqui todo o apoio nosso. Então, elas querem ter isso, até porque o país foi fundamentado nisso, na questão do controle local e descentralização e um controle muito grande de uma autoridade central, federal, muito longe, né, do município, primeiramente. A segunda coisa é que o policial, quem mais entende da polícia, dos problemas da criminalidade de uma certa área, é o policial daquela área. Então, num sistema muito grande federativo, até estadual, o policial acaba sendo transferido e a gente perde esse capital humano se mudando para outra parte do estado, que às vezes está resolvendo ou está passando por um problema muito diferente. Então, a gente prefere acumular esse conhecimento, esse entendimento da geografia criminal naquela área do seu policial lá. Por isso, para a gente faz mais sentido ter uma polícia municipalizada com controle do local do que uma grande polícia estadual, até federal, que possa cobrir isso. Claro, nós temos as polícias federais, como a UFPI, LUTE e outras. Sim. Mas elas trabalham num outro sistema, em outros crimes que envolvem vários estados. A segunda pergunta... As armas pesadas e a dificuldade para a investigação desses grupos armados. Quadrilhas eventuais. Aquela questão, se a gente entende que simplesmente passar uma lei é uma coisa, tentar aplicar essa lei é outra. E tentar aplicar essa lei a criminosos que não seguem nenhuma das regras é já a terceira coisa que não funciona. Então, para a gente, assim, se a criminalidade está andando com fuzil, então a polícia, qual o fuzil mais poderoso do que aquele fuzil que o bandido está andando. Uhum. Então, a gente sempre procura estar um passo à frente, não só em técnicas, mas também em questão de equipamento. Então, se o policial, quer dizer, se o bandido está andando com algum armamento que possa, por exemplo, perfurar digamos... Ih, caiu? Caiu ali. Opa, voltou. Voltou. Então, vamos investir em colocar a armadura, né, nos veículos para proteger contra aquilo. A gente está sempre respondendo à frente, preventivamente é o que pode acontecer com a gente. Então, essa questão do armamento é isso. A gente sabe que não tem como prevenir todos os bandidos de pegarem a arma, praticarem crimes, mas a gente pode fazer uma contenção disso ao ter um poder superior de armamento, superior ao que os bandidos estão dando. Conversamos então com o Eliel Teixeira, policial, um brasileiro que trabalha na polícia americana há 12 anos, foi para os Estados Unidos há 15, então tem 27 anos, Eliel? Não. Já tem quantos anos? Uma pessoa experiente. Olha lá, 12 só de polícia. De polícia. É isso aí, conhece tudo. E queria agradecer a aula que você deu pra gente, orientando o nosso debate e amadurecendo a discussão. Muito obrigado, uma boa tarde para você, até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, tá? Uma boa tarde. Boa tarde.